Estevão, um prazer te rever, cara. A gente se encontrou recentemente aí numa festa, mas aquelas situações que não dá para conversar, né? Que você dá um abraço, fala um oi e tal, mas Isso. sai andando, né? Barulho e tal. Então vai ser gostoso botar a conversa em dia aqui. É sempre um prazer estar com você, ouvir tua visão, né, das coisas. Sempre assim, se fosse um jogador de xadrez, é aquele que está uns 4 lances antes, né, cara? Está enxergando o tabuleiro quando ainda não aconteceram os movimentos. Isso é muito interessante, muito importante, inclusive, né? Pô, só sobre árvore, cara, um assunto que agora talvez esteja chegando, né, nas Sim, telas queremos de muito. todo mundo. Pô, você está falando sobre isso, pô, sei lá, 2, 3 décadas, né? Então, vai ser Exato. um barato a gente botar a conversa em dia aqui, mas Olha, eu. obrigado pelo convite, eu que agradeço e prazer te rever. Vamos em frente, então, Estevão. É o seguinte: não dá para falar com você, cara, nos últimos 15 anos, sem mencionar essa bênção, né? Eu acho que eu prefiro olhar por esse lado, né, cara? Você teve um acidente muito grave, né? Você me contou, e depois eu vi um texto recente que você fez para a Veja, né? De vez em quando você fala, Isso. não é um assunto que você fique falando toda hora, mas agora, até pela data, né? São 15 anos já desse acidente. Depois você vai relembrar aqui com a gente, mas uma coisa seríssima, cara, em que num primeiro momento o diagnóstico era de tetraplegia, né, cara? Ou seja, um corpo que não consegue mexer nada do pescoço para baixo, né? Nesse grau, assim, um acidente com um cavalo e tudo mais. E, pô, e hoje eu estava vendo um vídeo de você dançando, né, cara, numa aula de dança, jogando uma bolinha com seu filho e tal. Quer dizer, foi realmente um processo, cara, de, pô, sei lá, eu tô chamando de bênção aqui. Claro que deve ter tido muito esforço seu e de outros profissionais aí que te ajudaram, e de pessoas que te ajudaram, mas eu acho que não dá para começar sem falar disso, cara, até porque você fez uma missa, né, uma missa de ação de graças, não sei se é assim que chama, mas uma Exatamente. celebração, né, cara, uma celebração lá no Cristo Redentor, lindíssima, por sinal, com Caetano Veloso, com um monte de amigos seus lá, para agradecer, né, bicho? Porque realmente, pô, você tá, eu diria aí, não sei se 100%, mas parece estar 100%, né? Conta um pouquinho, Estevão. Puta, dá para falar em bênção? É mais suor do que. Como é que é, cara? Como é que você olha em perspectiva, né, cara? 15 anos depois, um Sim. tranco violento e aí acontece um monte de coisa que derrubaria qualquer um e você consegue surfar aí nesse mar tenso e sair do outro lado. Cara, pô, tem muitas camadas, né? Aquela velha história da cebola, né? Nunca é uma coisa só. Eu acho que é bênção, é esforço, é bom humor, é inteligência também, sorte, né? Um pouco de milagre também. Acho que tem todas essas camadas que se sobrepõem aí para as que eu hoje me considero assim, sei lá, eu diria uns 80%, 85%. Mas também eu nunca fui 100%. Então atualmente eu estou 100% dos meus 85%. Então eu acho que eu continuo 100% nessa matemática aí. Então, mas olha, foi um processo de muito aprendizado, de regeneração, e acho que isso também foi me levando para o meu trabalho cada vez mais de regeneração do planeta, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né? Mas foi um trabalho de regeneração das minhas células, com bons pensamentos e bom humor. Talvez eu destacaria isso, e fé, né? E acreditar na vida e gostar de viver. Porque o Braguinha falava uma coisa, o músico Braguinha, né? Falava uma coisa muito boa, que ele falava assim: a vida só gosta de quem gosta dela. Quem não gosta dela, ela tem uma raiva. Então, assim, o primeiro pensamento que me veio, porque eu caí, eu vivi, né, a sensação da tetraplegia. Eu vivi um tempo tetraplégico e eu tive a sensação de viver, estar vivo e não mexer nada do meu corpo. Estar no chão, querer me sair daquela situação e nada se mexia. E eu, realizando o momento, eu realizar isso, eu não desacordei. O cavalo estava parado, ele esperava qualquer coisa, era um cavalo meu há 10 anos, mas ele começou a dar pinote. E eu não estava esperando ter um cavalo de rodeio, entendeu? Então ele me jogou para frente, eu me agarrei no pescoço. Quando eu fui me reaprumar, ele me jogou de novo e eu voei.
e aterrissei de cara no chão, já tetraplégico. Pra você ter uma ideia, eu nem tenho a lembrança do voo. A lembrança que eu tenho é olhando a pata dele dando coice, que quando eu fui me reprumar, eu olhei para baixo e lembro dele dando coice e eu já me lembro no chão, tipo, caralho, o que que aconteceu? Vou sair daqui, vou levantar e, caralho, nada se move, né? Não tenho como sair daqui. E aí foi curioso, assim, porque fora o primeiro choque, né, de você ficar, né, atônito, tipo, né, não saber o que fazer, né, mas isso durou, eu não sei, segundos. Mas o primeiro pensamento que me veio, eu falei assim, Estevam, eu tinha feito 40 anos, né? Falei assim, você vai ter que usar tudo que você aprendeu nesses 40 anos para sair dessa. Você está numa situação limite. E um dos primeiros pensamentos que veio para mim era uma lembrança de que quando tivesse um acidente assim, a pessoa não deveria mexer no acidentado. E tinham pessoas em volta de mim, eu estava consciente, eu falei, ninguém mexe em mim. Ninguém mexe em mim. Ninguém toca em mim. Isso com a cara no chão, assim, né? Com sangue escorrendo e tal. Aí ninguém mexe em mim. E eu fiquei 40 minutos ali, esperando uma ambulância. Eu estava num lugar, uma área rural, entendeu? Então, eu fiquei 40 minutos ali, enfim, sei lá, esperando, respirando. Graças a Deus a lesão não pegou, não foi mais em cima, a lesão é C3, C4, lá em cima, né? Mas se fosse uma acima, eu não respirava, eu tinha ido pro saco, né? Mas consegui ficar, e aí, então, isso assim, foi o que também me permitiu chegar na cirurgia e não ter e conseguir a tempo de tomar os corticóides, tararara, e a lesão não ser completa. Que se a lesão tivesse sido completa, eu poderia me esforçar o quanto eu quisesse, que não teria para onde ir, né? Então, eu hoje tenho uma cicatriz na minha medula, e essa é que bloqueia certos movimentos, né? Me limita nesses 15% aí que eu te falei enfim, que estão abaixo, que é o que me limita. Ao mesmo tempo, durante todo o processo, que é um processo muito, imagina, triste, doloroso para todo mundo, né? E eu vivi momentos, né? Pô, eu falei, cara, eu não quero ser assim, né? De inconformado, né? Você fica inconformado, não tem como não ficar. Não quero, não quero, isso não é para mim, não, isso não faz parte da minha vida. Aí você vai fazer hidroterapia, né? Que você vai ficar bom fazendo hidroterapia. Aí você entra na piscina, você não consegue nadar, não consegue mexer os braços, as pernas, aí você afunda e fala, caralho, eu estou vivendo um pesadelo, eu estou vivendo um pesadelo, não é possível que isso esteja acontecendo comigo, né? Mas eu também tive a habilidade de prestar atenção e falar, cara, quanto mais eu fico nervoso, porque como eu estou lidando com o sistema nervoso central, né? Quanto mais eu fico chateado, nervoso, baixo astral e revoltado, piores são os meus movimentos corporais. E aí eu logo falei assim, eu não vou deixar minha tristeza corporal tomar conta da minha cabeça, do meu humor, da minha vontade de viver. Eu vou encarar isso e, porra, vou tentar viver esse estado alterado de uma maneira que eu consiga ir revertendo ele. E sempre pensando, está acontecendo um milagre dentro de mim, está acontecendo um milagre dentro de mim, está acontecendo um milagre na minha medula. Eu estou melhorando, eu estou melhorando. Ia dormir pensando e jogando energias positivas para aquele lugar e tal, com fé, rezando. E, e o processo, assim, vamos dizer, de reabilitação, de recuperação, de superação, se a gente quiser falar, ele foi um processo de reconexão. Cara, eu não tinha memória de nada, Paulo. Nada. Memória corporal zero. A ponto assim, você falou assim, olha, mexe tua... Tenta mexer, né? Sua perna para o lado. Eu falava assim, eu não lembro como é que faz isso. Eu não tinha memória corporal, não tinha memória sexual, perdi minha memória sexual toda.
não tinha, não sabia nem como é que era. Tinha até um certo, hoje, um certo disgusting, sabe? De coitada da minha mulher, né? Mas não conseguia, porque aquilo ali era uma abstração muito longe, muito dolorosa até de reimaginar isso, né? Então, foi um processo assim de reimaginação, de reconexão e, e é curioso isso, até tipo de tomar as rédeas da vida depois de uma queda de cavalo. Foi tipo, Ô, não, não posso Estevão, deixar minha vida muito solta, tenho que ser dono dela. é um tema que é difícil não cair nesses chavões e tal, mas assim, eu fico ouvindo você falar, já tinha ouvido você contar isso, mas assim, não numa situação como essa que a gente está fazendo aqui de uma entrevista, e é sempre muito impactante, né? A gente tem muita proximidade com o Rodrigo Mendes, não sei se você chegou a conhecê-lo, mas é Não. um. Aliás, ele tem o estranho hábito de ouvir esse programa toda semana, então é capaz dele Um estar abraço, nos, Rodrigo. ele deve estar nos ouvindo mesmo. E o Rodrigo, ele teve uma situação, cara, menos, assim, com um final talvez menos feliz no aspecto médico. Ele foi vítima de uma espécie de assalto, ele nem sabe direito o que foi, ele tomou um tiro com 19 anos no pescoço e, infelizmente, pelo calor da bala, cara, derreteu a medula dele. Não foi uma coisa de impacto, foi pelo calor, Sim. sabe? Então, ele infelizmente tentou milhões de metodologias e tal, e não teve a recuperação dos movimentos. Então, ele está hoje, eu acho, um pouco mais novo que você, uns 52, assim, acho, por aí. E ele vive, então, a maior parte da vida dele já nessa condição de tetraplégico, né? E a gente brinca com ele, inclusive, né, que talvez seja o cara com mais mobilidade que eu conheço. O cara não para de viajar, de fazer. Ele fundou um instituto cujo objetivo é capacitar melhor educadores para lidar com pessoas com deficiência de todos os tipos, né? O Instituto Rodrigo Mendes, que já tem acho que 25 anos, quase 30, faz um trabalho muito legal de capacitação de educadores e tudo pelo Brasil inteiro. Mas, Demais. assim, o que eu quero dizer sobre ele, cara, que aliás lançou um livro interessantíssimo agora, está por aí nas livrarias. Uma parte desse livro conta a história, a biografia dele, a outra parte propõe modelos e lógicas com as quais ele trabalha. Mas o ponto meu aqui, cara, é o seguinte: eu já conversei várias vezes com ele, e para ele é muito difícil pensar a vida sem isso, né? Porque, como eu te falei, a maior parte da vida dele ele está nessa condição. Então, eu diria que ele lida da melhor forma possível com isso, e, na verdade, e esse é o ponto que eu acho que é interessantíssimo, esse acidente horrível, essa condição, esse sofrimento, eles forjaram uma espécie de outra pessoa que é maravilhosa e que ele curte muito. Ele é um cara que adora estar vivo, aliás, acabou de casar, tem, Sim. sabe, tem uma vida assim muito intensa, cara, muito mais intensa que a média das pessoas que não têm deficiência. Então, assim, tudo isso para perguntar para você o seguinte: o quanto esse episódio melhorou você como pessoa? Cara, eu muito, né? Com certeza. A gente cresce muito com a dor, né? Todo mundo cresce muito com a dor, com as frustrações, com os sofrimentos. E acho que tem um momento também que você está tão assim fragilizado. É lógico que isso acabou não acontecendo, mas teve um momento que eu falei assim: ah, eu não vou, nossa, eu não vou ter mais crise existencial, porque isso é uma coisa tão boba diante do que eu estou vivendo. Agora eu tudo bem, lógico, todo mundo tem, né? Não tem como não ter. Mas no momento isso passou na minha cabeça, sabe? Porque aquilo de fato uma coisa tão profunda e te coloca em uma perspectiva tão nova e rica e interessante, mas você tem que justamente tem que saber lidar, tem que querer viver, tem que gostar de viver, tem que gostar de se colocar nesse lugar, sabe? De você é especial, né? E você é especial porque você passou por isso, ninguém mais passou por isso, mesmo que essa tua situação seja uma situação de sofrimento e que te doa e que te frustre em muitos lugares, mas esse momento de
aceitação e reconhecimento. E agora, acho que assim como o Rodrigo, eu também não me vejo mais de outra maneira, sabe? Isso já faz parte de mim, já é o que eu sou, já é como as pessoas me conhecem e me respeitam também por isso. Isso me ensinou muita coisa de, de diversas modalidades, todas essas que eu falei, assim, de bons pensamentos, de se dedicar ao entendimento das coisas, né? A ciência é boa para entender, mas não é boa para explicar, né? Então você busca explicação em outras coisas, né? Você vai, né, uma coisa mais metafísica ou religiosa, e acho que tudo isso foi me levando também para as florestas, para a minha essência, para o que eu gosto, para onde eu posso contribuir. E aí, enfim, fui cada vez mais entrando para esse mundo ancestral, amazônico, né? Ao mesmo tempo não fugindo das complexidades, porque eu gosto muito assim Aliás, eu vivi duas coisas. Estou chegando no Museu da Manhã agora. Eu vou fazer um trabalho lá com eles e tal, aqui no Rio de Janeiro, né? E, e duas coisas me estão muito na minha cabeça, eu queria falar com você. Parece um pouco aleatório, mas não é não. Uma é que eu estava chegando agora em casa e eu me emocionei muito, porque eu estava de carro, né? E parou no sinal, aqui na Lagoa, e de repente eu olho e tem um cara de short, uma cueca meio aparecendo, assim, só de short, não tinha um braço, o outro era apenas um cotoco, né? Assim, moreno, negro, mas mendigo, né? Assim, de aspecto, e mancando, que o pé dele um era mais esticado que o outro, assim. E eu olhei para ele e falei, dinheiro. Mas eu não tenho. Pô, normalmente a gente não anda muito com dinheiro, né? Não tem dinheiro, tudo é Pix, cartão, tararará. E eu falei, pô, você tem Pix, né? Eu tenho sabendo que ele não teria, mas se tivesse, eu faria na hora a coisa. Aí ele veio assim na janela, eu abri a janela. Aí eu falei, vem cá, você tem? Pô, não tem. Eu falei, pô, mas eu tô sem dinheiro, mas próximo eu passo aqui, eu vou. Ele falou, cara, tá tudo certo. Aí ele falou assim para mim, nunca reclame da vida. E boa sorte, vai com Deus. Falei, caralho, esse cara tá falando pra nunca. Olha, aí eu me vi, me transportei para minha existência numa cama, entrevado, sem conseguir fazer nada, todo o sofrimento que eu passei. Enfim, foi muito emocionante. Eu fiquei muito mobilizado e estou até agora, assim, muito impressionado com isso. E muito bacana a gente estar falando disso e eu poder falar desse cara. E eu vou ajudar ele. Eu vou lá amanhã, eu vou atrás dele, vou falar que ele foi para um lugar muito, muito profundo. E lá no Museu do Amanhã, eu estava lá conversando com um amigo, Fábio Scarano, e ele estava assim falando uma coisa muito interessante que não sei se você já leu dessa história que o, o antropoceno, né? Ele ia matar a humanidade, né? Ou acabar com a humanidade, né? Essa ideia do antropoceno e tal. Mas antes dela acabar com a humanidade acabou com o antropoceno. Que os cientistas se reuniram e falaram, a turma que decide, né? Já era geológica, isso é recentemente. E falaram, olha, não, a gente não está na nova era geológica, não, a gente ainda estamos no Holoceno, esse papo de antropoceno, isso aí, ó, não existe. Nananana. O que a gente está vivendo é uma era da tecnobiosfera. Saiu um artigo na Nature por agora, assim, esses meses, que a massa de vida, estamos num turning point, né? A massa de industrializados e tecnologia está se equiparando e vai ultrapassar a massa viva do planeta, da nossa biosfera. Pontes, estradas, carros, computadores, celulares, enfim, tudo isso. Então a gente vive numa tecnobiosfera. Isso já é uma realidade.
E isso leva para 3 pontos da nossa vida hoje no planeta, que é a complexidade das coisas, a contradição, uma vida de contradições, e uma vida de caos, no caos, né? Então, o caos, a contradição e a complexidade são elementos postos nessa vida da tecnobiosfera, que é a que a gente vive, né? Então, não ter medo ou saber viver nessa complexidade, essa condição de acidentado me ensinou muito, que tudo era muito complexo. Tudo, qualquer situação de, pô, eu chegar numa coisas bobas assim, né? Eu chegar primeiro você não querer ser visto daquela maneira, você fica tá todo mundo te olhando, eu tô mancando, minha mão não abre direito. Aí eu chego para pagar nas lojas americanas um chocolate que eu comprei e, pô, minha mão não abre, e ela não entra no bolso. E aí todo mundo começa a me olhar, eu estou na fila e minha mão não abre, e eu vou fazer o quê? E aí, por eu ficar nervoso, a mão fecha mais ainda, aí eu tenho que pedir ajuda a alguém para tirar, aí a pessoa me olha esquisito, parece que eu vou tirar uma arma, fala, não, você tira a carteira do meu bolso, aí a pessoa fica meio sem entender, enfim, desde coisas assim a, sei lá, frustrações mis de coisas que eu não consigo fazer com meu filho, que eu queria ensinar para ele, jogar bola com ele, não consigo, enfim, tem um monte de coisa, mas isso tem a ver com com que essa condição me ensinou, que é as coisas não são fáceis, as coisas não são simples, as coisas são tem muitos viés possíveis. Respeite esses outros viés, né? Porque você, quando entra na condição de deficiente, né? Outro dia o cara falou assim, eu falei, não tem vaga aí, tinha uma puta fila no estacionamento do Santos Dumont, eu falei, vem cá, não tem vaga para deficiente? Ele falou, tem, era uma fila grande, ele gritou, aê, vaga de deficiente! Aí você, tipo, vira logo deficiente, né? Você chega, tipo, tá bom. Aí você vai todo mundo meio te olhando, né? Olha o deficiente passando. Então, você vai para um outro ponto de vista que você não se imagina. Então, acho que tudo isso também me ajudou e me ajuda, já esperando também aquela coisa de crescimento, a se colocar no lugar do outro, a respeitar as outras pessoas como elas são, né? Se importar com as coisas que de fato a gente deve se importar e tal. Enfim, isso está sendo, né? Nunca deixa de ser um aprendizado, mas eu acho que os nossos jovens que estão ouvindo nossa conversa, essa condição da tecnobiosfera é um desafio, porque não é fácil, é mais difícil do que foi para a gente. A gente ainda estava ali numa situação mais amigável, mais pé no chão, né? Na nossa adolescência, nossa tenra idade adulta, né? Agora não, agora é outro jogo, é outra parada e tem que saber viver, né? Cada vez mais, como diz Roberto Carlos e os Titãs. Estevão, você que tem o radar apontado para as forças da natureza faz muito tempo, é, chegou ao ponto de casar com uma delas, né? Se é que alguém não sabe, o Estevão é casado com a Regina Casé, não preciso nem falar, né? Força da natureza. E também uma das grandes atrizes, produtoras de conteúdo. A Regina tem esse problema que você também tem, né? Que é o melhor problema do mundo, né? Que é super difícil de definir, né? Quer dizer, o que é exatamente a Regina Casé, né? Daria para falar umas 40 coisas, mas tem a percepção que se tem dela, eu que conheço um pouquinho, já tive o privilégio até de participar de uns projetos que ela pilotava, né? Você vê que é mesmo uma força da natureza, né? É uma pessoa. Tem pessoas que são assim, né? Sei lá, passa 2 vezes na fila da executiva, da produção, da capacidade de transformar ideias em coisas palpáveis, né? Ela tem um pouco isso de ligar a gente também. Ela gosta muito de ligar a gente, né? E, e eu vi, cara, um negócio que você gravou para ela numa daquelas coisas que o Faustão fazia, né, de chamar a pessoa, esta é sua vida, e tal, Ah, que todo sim. mundo chora e tal, e ela foi lá e pô, e aí aparece um vídeo que é você
falando sobre ela de uma forma do seu jeito, né, que é mais discreto. Mas eu lembro que naquela ocasião você falou muito, cara, da importância dela na sua recuperação do acidente, né? E do quanto isso gerou um novo amor, cara. Acho que você usou mais ou menos essa expressão, sabe? De que tinha nascido um amor para além do que existia antes, né? E aí você brinca até que, pô, era um casamento que o pessoal achava que era, sei lá, mais um desses casamentos de pessoal meio ligado à arte e tal, que dura 2 anos, três, e depois vem o próximo, né? Sim. E naquela ocasião vocês já tinham mais de 20. É, fala um pouquinho, cara, desse casamento, né, cara, e o quanto essa estrutura, né, essa energia, essa coisa dela seguraram a sua bronca nesse período. Cara, então, a gente tem uma relação muito longa, né, e profunda, assim, e ela, de fato, no momento do acidente, foi a dona do paciente, né? Porque o paciente tem que ter dono, né? Ou é o marido, a esposa, o pai, ou a mãe. Não dá para deixar com os médicos. Tem alguém que tome conta da situação ali. E ela foi essa onça, né? Que me defendeu, que acreditou, que e não acreditou em vários prognósticos médicos, né? Os diagnósticos, prognósticos. E teve do meu lado o tempo todo com um amor incondicional, sabe? Isso é, de fato, ter a estabilidade na casa e o carinho e a compreensão. E depois a gente, enfim, ainda teve um filho juntos, né? Temos um filho juntos. Acho que tudo isso também fez crescer o que a gente já era, já se amava assim para um lugar mais mais completo, mais profundo, maior, e uma certeza de mesmo com todos os problemas aí que todos os casamentos têm, a gente tem também, isso não se foge, né? Não dá para fugir, né? Mas a gente encara e tem todas as partes maravilhosas, né? De ser casado, de construir uma história juntos, de companheirismo. E eu também acredito muito na que as coisas, porque eu olho para a natureza assim como uma grande mestra e mãe e que me ensina muita coisa. E na natureza, por mais que os ciclos sejam de vida e morte, o que proporciona a vida existir é a estabilidade climática, né? Ou a estabilidade de você poder com que aquilo se desenvolva. Então, eu gosto muito dessa ideia de ser uma coisa perene, até porque esse perene também ele é muito curto, no fim das contas, né? A gente vive ciclos muito pequenos diante do ciclo de vida do universo. Então, isso é uma coisa que me. E aí a gente embarcou nessa, e hoje temos um neto, um filho, a filha dela com Zerbini, que também é minha filha. Enfim, temos uma. Aliás, é até curioso, porque vamos dizer, o Braz, que é o meu neto, filho da Benedita, que a princípio não tem nenhuma genética minha, né? Mas ele é muito parecido comigo. É engraçado, assim, fotos da idade dele agora, com a minha idade, o jeito. Em algumas coisas eu me identifico muito mais com ele do que com o Rock. O Rock tem outras coisas assim mais. O Rock é mais sei lá, sensível e garoto assim com muitas ideias e tal, onde eu me vejo. E o Braz é tipo muito físico, corre, vai para lá, daraná, não tem erro. E eu era muito assim, né? Então acho que a gente tem uma ligação, e ela é uma mulher muito incrível, né? Realmente é uma força da natureza, assim, em que está muito antenada em tudo, e a gente acho que se encontrou nesses lugares das florestas, também, né? Das cidades, das pessoas, das favelas, do trabalho social, do trabalho socioambiental. Ela teve uns
5 a 6 anos que a gente viveu entre matas e favelas, direto. Estevão, vamos falar um pouquinho do teu trabalho, cara. A gente falou muito assim do aspecto pessoal, mas no fim essas coisas no fim são uma só, né, cara? Sim. No teu caso, é, eu estou saindo de uma bateria de entrevistas com engenheiros, cara, para um trabalho aí, um monte de engenheiro, cara, e assim, a vida pessoal e a vida profissional são bem separadas assim para esses caras, né? No tipo de Então, trabalho que você faz, eu sei que as coisas se misturam, né? Mas assim, cara, desde os primeiros trabalhos que eu vi com a sua assinatura, por exemplo, um pé de quê, né? sim. Com a Regina também e tal, já tinha esse olhar para a natureza, né? Quando isso não era exatamente um hype, né, cara? A sigla ESG não tinha sido ainda composta, né? Muito longe disso, muito antes, né? Cara, a gente na Trip tem um pouco também, vamos dizer assim, a gente é da mesma enfermaria, né, cara? A gente olha as coisas tão antes que às vezes elas não dão certo, porque elas É. não conectam com as pessoas. Eu posso qualquer dia te mostrar, cara, matérias que a gente fez sobre a Mata Atlântica em 87, já anunciando tudo que já era evidente, né, cara, a destruição e o perigo que isso carregava. Total. Enfim, o que eu quero te perguntar é o seguinte, cara, o quanto antecipar os lances do xadrez, cara, não, às vezes não prejudicam um pouco o êxito comercial e de impacto dos trabalhos. Eu acho que muitas vezes, porque não tá, vamos dizer que as pessoas, né, e às vezes o mercado não está preparado para aquilo ali. Então não sabe nem como lidar direito com a informação nova, né? E mas outras vezes funciona muito. Então, assim, pensando no lado onde funcionou, um pé de quê tem uma coisa assim muito interessante que ele formou muita gente. Hoje muita gente vem falar com a gente, cara, eu via esse programa, eu virei biólogo, eu virei botânico, não sei o que lá, porque eu assisti aquilo. Era a época da antena parabólica, então ele tinha uma penetração na classe C muito forte, assim, sabe? Então isso foi muito bom. Mas realmente a gente estava falando num momento que, imagina, aquilo deveria ter acontecido agora, né? E agora é um dos grandes assuntos aí. A gente está até, vamos dizer, começando, eu estou escrevendo uma nova temporada para a gente voltar, porque tem muito assunto que a gente não falou da existência das árvores, enfim, entre nós e tal, e que merecem muitos programas. Mas, por exemplo, o filme da Amazônia, Amazônia Sociedade Anônima, eu comecei a fazer, talvez isso, porque cinema demora anos, né? Nunca é rápido. Eu comecei a fazer em 2014 e ele foi lançado em 2019, foram 5 anos. E em 2014, no trabalho com o Amazon, que é enfim, uma ONG de pesquisas da Amazônia, que é meu parceiro nesse filme, falou assim, cara, a gente tem que falar sobre as terras públicas na Amazônia e sobre grilagem de terra. Porque qualquer matéria, coisa, quando as pessoas vão falar da Amazônia, fala até do gado, do desmatamento ilegal e tal, mas não fala do roubo de terras, que é o que move essa ocupação. Isso em 2014. Quando a gente lançou em 2019, que demorou tanto tempo, a gente foi trabalhando aquilo e aquilo foi amadurecendo. Então, a gente conseguiu uma coisa antecipando e realizando no tempo certo, que foi hoje em dia, e eu tenho certeza que vai estar a partir do nosso trabalho, porque tiveram muitos parceiros juntos, né? Mas a gente foi catalisador dessa história de falar, olha, hoje você não tem como falar da Amazônia sem falar em grilagem. Você pode falar de mineração, de desmatamento, de gado, e tal, mas é grilagem. E o que é grilagem e qual é o quanto isso é nocivo, quanto isso é perigoso. Então, nesse caso aí, a gente conseguiu um super êxito. Outros, né? Eu vejo também o meu trabalho com Regina no Central da Periferia, né? A gente lançou o Muzinho, lançamos a Ludmilla, né? Que ainda era MC Beyoncé,
Um monte de gente que hoje tá bombando. Naquela época a gente brigava ali com o Leão Júnior, não lembro quem era exatamente, para colocar e botar essas pessoas, entendeu? Então era tipo, né? A gente não tinha, se a gente hoje, né? Se leva as pessoas é um outro lugar. Ali a gente estava brigando por audiência. Não, vamos levar, tem que levar essas pessoas. Sei que elas não são conhecidas, mas a gente vai botar elas. É isso que a gente quer. Tararara. Cara, eu queria pegar exatamente esse ponto. Pô, eu acho que o trabalho da Regina, o seu também, de algumas outras pessoas, acho que o Bial também consegue. Vocês são capacitados, por uma série de razões, cara, fazer uma espécie de diagonal entre assuntos que até então estão limitados a uma bolha, né? Uma certa Sim. inteligência ali, uma coisa meio acadêmica, meio Baixo Leblon sei lá, Vila Madalena aqui e tal, quer dizer, um público pensante restrito. E vocês conseguem, a Regina fez isso muito na televisão, com você várias vezes junto, né? Eu tive o privilégio, eu mencionei de um projeto que eu participei, acho que foi o Brasil Legal, cara. Onde Lá eu atrás com a comecei. irmã, Hermano Viana e Isso, Carlos Nader, e etc, a etc. turma toda. E, cara, eu via isso assim, pô, talvez aqui essa mulher, cara, consiga fazer com o espaço que ela conquistou na Globo e tal, uma espécie de crossover, assim, sabe? De pegar esses assuntos que são muito importantes, por exemplo, pô, desigualdade, né? Racismo, todos esses assuntos, e desmontar, né, cara? Assim, tirar a dinamite que tem dentro e jogar para o mundo, né? E, pô, isso aconteceu. Você citou mais um exemplo agora desse programa que vocês fizeram. Então, de fato, pô, você citou dois ou três, daria para citar uns 80, né, cara? Negócio de passinho, Não, por exemplo. Eu não sabia nem que existia passinho. Eu fui ver no programa, sabe? sim. Dessa dança, dessas expressões maravilhosas, tal, que vão brotando nos morros, Hoje sei lá. está em Nova York, lá no show da Porra, Anitta. não, na Fashion Week, sei lá, né, cara, É de todo lugar. Paris. Bom, então, cara, agora, o meu ponto é o seguinte: quando o assunto é meio ambiente, cara, uma coisa é você pegar o passinho, aqueles moleque lindo, dançam loucamente, se transformam em uma minhoca ali, ou a Ludmilla. Puta, outra coisa é você falar de árvore, né, cara? A minha experiência, por exemplo, cara, o programa do Carlos Nobre dá muito menos ibope do que da Vera Holtz. Para mim, são duas pessoas geniais, mais ou menos da mesma idade, né? Só que ele, cara, tá falando de questões assim muito agudas, muito graves, com conhecimento científico profundo, fazendo alertas fundamentais, cara, que eu não sei se as pessoas não querem ouvir ou não, sabe, ou ficam com uma espécie de ojeriza, né? Assim, mas assim, como você é um cara, que se eu quiser tentar definir, eu começaria por um criador de conteúdo. Como é que faz, cara, para essas coisas sensibilizarem as pessoas mesmo, né? Para isso dar ibope? Será que vai dar, cara? Será que dá para dar? Cara, dá. Eu acho que dá e vai cada vez mais vai dar. Apesar de que nós somos animais, né? Então, animal se seduz muito pelo animal, pelo movimento, né? Então, para a gente é muito mais interessante viver e pensar um mundo animal e muitas vezes o mundo humano do que o mundo das plantas, né? Isso com certeza é muito mais sedutor, né? Pô, mas a planta não sai do lugar, né? Tudo meio, porra. Não. Mas aí você tem que começar a trazer outros, né? Aquela da complexidade. Vamos mudar o ponto de vista aqui. Vamos. Pô, você já pensou que a árvore tem imaginação, né? A árvore tem imaginação? Eu falei, a árvore tem imaginação. Foi feito é aquele feito lá daquela experiência do Pavlov, né? De efeito Pavlov. Você toca o sininho, o cachorro vai lá, dá comida, depois você toca o sininho, ele começa a salivar já sabendo que vai ter a comida. Fizeram a mesma coisa com as plantas, né? Botaram o vento e a luz, né? Aí botava o vento, depois a luz, ela pum, virava para lá. Depois, tempo, você botou o vento, não botou a luz e a planta pá, virou.
o lugar, ou seja, ela sabia, tinha memória de que ali tinha uma. Então, a gente tem que trazer coisas novas e coisas instigantes. Ontem eu fiz um postagem sobre falando mal do meio ambiente. Tem que falar mal do meio ambiente. Eu odeio essa palavra meio ambiente. Né? Meio já começa uma coisa meio pela metade. Aí o próprio ministro é meio, né? Meio ministro. Embora que a Marina seja incrível, mas é uma coisa que você já vira café com leite. Não, então vamos falar todo o ambiente, né? Mas todo o ambiente também, o ambiente parece uma sala, né? Não é o planeta. O ambiente é né, um lugarzinho ali, um quarto, uma sala. E aí eu falei, não, prefiro mãe natureza. Com certeza tem que ser mãe natureza. E a gente está sendo filho muito ingrato com essa mãe, viu? Mimado, mal educado, sujando a casa toda, né? Temos que entrar em outro registro. Tudo bem que a festa tá boa, mas como me diz a minha amiga Adriana Ramos, lá do ISA, ela falou, a festa tá boa, mas o gelo tá acabando, gente. E quando acaba o gelo da festa, a festa mia, hein? A festa fica ruim pra caramba. Então, eu acho assim, tem que trazer outros pontos de vista, tem que trazer inovação. Por isso que eu também, assim, atualmente eu tenho trabalhado muito na área de realidade virtual, realidade aumentada, projeções imersivas, é uma coisa que está me interessando muito, porque Paulo, eu tô há tenho 30 anos de carreira, tá? Fiz em 2022, tô com 32 agora. Eu nunca consegui emocionar tanto as pessoas quanto o filme de realidade virtual Amazônia Viva, que está há um ano. Era para ficar um mês no Museu da Manhã, está há um ano. Com fila, gente pra caramba querendo assistir. Hoje, esse mês, até o de junho, né, mês do meio ambiente, vai estar inteiro no sagão da entrada do STF, lá em Brasília. É uma experiência que a gente fez com cheiro. E as pessoas choram. Muitas choram e vêm me abraçar emocionadas. Obrigado, 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 né? Então, eu estou conseguindo, através daquele meio, né? Daquela mídia, fazer com que as pessoas se emocionem, se coloquem no lugar onde eu muito me vejo. Eu sou muito emotivo, então eu choro muitas vezes assim por situações que me emocionam, como esse cara que eu falei lá do sinal, ou eu tô na floresta, numa situação, falo, caralho, que coisa mágica, como é bom estar aqui, e aquilo ali me vem uma emoção muito profunda. E quando eu consigo, através de um óculos de realidade virtual, fazer com que a pessoa sinta isso, cara, é uma satisfação gigante. Então eu acho que ele tem muito ainda a descobrir, porque por mais que não seja sedutor, né, assim, no sentido, né, você vai fazer, vamos fazer filme de natureza, você vai filmar peixe, ou leão, né, você vai filmar plantas, né, que planta, né, o máximo que ela faz é balançar com o vento, assim, não tem muita coisa. Mas se a gente, por exemplo, o tempo de vida de uma árvore, cara, ela é, sei lá, o ser vivo mais velho do planeta é uma árvore, com 3.000 anos. Então, o nosso tempo de vida é assim, ó, Paulo Lima, passou, acabou. Estevam, mosca, né? Foi, acabou. Chega. Então, a gente tem que começar a trazer essas outras dimensões, que são dimensões da vida, de estar vivo nesse planeta, né? Né? Essa tecnosfera, dentro da biosfera, ela é muito sedutora, mas ela está trazendo muito sofrimento e muita dor. E, e o único, eu acho, assim, que a única solução, além da resiliência de vivê-la, é se reconectar com a mãe, com o colo da mãe, que é a mãe natureza. Não tem outra solução. Estevão, quando você falou essa figura de linguagem aí genial da festa tá legal, mas tá acabando o gelo, me lembrou uma conversa durante ainda a pandemia, na fase já mais adiantada, mas eu conversei aqui com o Ailton Krenak, né? E ele Sim, tava lá na área dele, lá em Minas, na tribo lá, meio recolhido e tal. E ele fez uma analogia semelhante, cara. Ele falou assim: olha, meu, sabe quando
sei lá, você vai no aniversário, tem uma mãe com duas crianças pequenas e tal, e as crianças estão fazendo uma zona, mas ela continua conversando com a amiga, tentando, sabe, segurar a bronca e tal, mas chega uma hora que a criança escala uma cortina, cara, e quebra tudo e cai em cima do bolo, e tal. Aí ela levanta, cara, ela vai lá e dá uns tapas na bunda do moleque, dá uma bronca pesada, o moleque se acanha e fica 15 minutos parado, assim. Isso aí foi a pandemia, ele falou. A pandemia foi isso, cara. A mamãe ficou meio puta, deu um tranco leve. Se ela ficar brava mesmo, cara, que ela vai tá ficando, aí não vai sobrar nada, cara. A gente vai, né, virar estatística aqui. Queria pegar esse gancho, cara, para te ouvir um pouco sobre outro campo, né, das suas pesquisas, dos seus trabalhos, que são as populações indígenas, né, as populações originárias e tal. O que você viu, cara? Tem mesmo esse saber fora do comum? O que você vê? O que você aprendeu, cara, entrando tanto em contato com essas pessoas? A primeira coisa, Paulo, é que, enfim, a gente não tem outro modelo que não seja o capitalista, né? No sentido de vamos gerar dinheiro, vamos trabalhar para o sistema e alguns vão estar melhor posicionados, outros vão estar pior posicionados. E os movimentos todos de sociais se dão nessa disputa de riquezas, né? E as populações indígenas, para mim, são as únicas que oferecem uma outra via, uma via diferente dessa. A gente pode olhar para o mundo e, como disse o André Banil, meu amigo, enfim, gênio, ele falou assim: sabe por que vocês falam que indígena é pobre? Porque a gente trabalha, trabalha e não passa nota fiscal. Mas a gente constrói casa, a gente constrói fogões e aldeias, a gente trabalha, a gente vai para o campo, a gente planta, a gente pesca, a gente faz medicina, mas a gente não passa nada fiscal, então não gera nada para o PIB. Mas a gente trabalha para caramba. Então, e quando ele falou assim, porque isso também é outra coisa que está acontecendo que é genial. A Constituição de 88 e depois a virada dos anos 2000, tudo bem, com o Lula, mas não foi apenas o primeiro governo, primeiro e segundo governo Lula, porque já vinha acontecendo uma coisa muito forte ali, mas de alguma maneira potencializou o movimento indígena e agora mais recentemente, né, as mulheres dentro do movimento indígena. Cara, está muito forte. Os artistas indígenas, artes plásticas indígenas, né? O coletivo Macu agora na Bienal de Veneza fazendo um portal gigante, né? Tudo com músicas, com visões, né? Tudo isso traz para mim, traz uma possibilidade. Caralho, tem um outro jeito de estar nessa maluquice, entendeu? Nessa complexidade, nesse caos, nessa contradição. Tem algum lugar que eu posso me, me segurar ou vislumbrar. Então, isso para mim é a primeira coisa que eu tenho como uma preciosidade gigante. A outra é o próprio conhecimento, né, da biodiversidade, que a gente conhece tão pouco. Eu nunca vou me esquecer do o Antônio Nobre pegando um punhado de terra na Amazônia, com folhas e terra e tudo mais, e falando assim: olha, aqui na minha mão tem mais organismos vivos do que a população da China. Caralho, como assim? Espera aí, não estou entendendo. Então, tem uma riqueza de conhecimento, de espiritualidade, de formas de vida, de possibilidades que estão sendo vivenciadas, né, por essas populações há 10, 14, aí os números vão variar, né? 30, 40 mil anos aqui na América do Sul. Então, é um conhecimento muito
profundo sobre tudo. E você entra também na questão da própria relação com os outros seres vivos, por exemplo. É aquilo que eu falei, a ciência é boa para você entender, mas não é boa para explicar. Tudo bem, a gente explica, sabe que, né, nós somos descendentes aí de outros símios e viemos numa linhagem, né, tanto o quaternário, o terciário, papá, tudo como aconteceu, e surgimos na África, etc. e tal. Mas isso você entende que aconteceu, mas como é que você vive isso hoje? Os mundurucus, por exemplo, que é a turma que eu trabalho mais próximo, assim, estou fazendo um filme com as cineastas do coletivo da Jecapapipi, lá do Médio Tapajós. Eu estou só como produtor, tá? Elas são as diretoras do filme. Então, os mundurucus, na mitologia deles, ao contrário do que diz a ciência, muitos seres vivos foram originados a partir de seres humanos, porque eles tinham o poder de se metamorfosear, de se transformar. Então, mulheres viraram peixes, grupos viraram porcos do mato, outros viraram árvores, uma velha senhora virou comida, aipim, mandioca, milho, etc. E tal. O que isso faz? Faz com que. Peraí. Esqueci completamente o negócio do Max hoje. Não, não. Desculpa, você faz o corte aí, você faz a Claro, sem edição. problema nenhum, tranquilíssimo. Mas isso faz com que. Aí vamos chegar para hoje, né? Pô, aquelas. O que isso faz? Aquelas formas de vida são parte da família. Porque a minha tataravó, que é aquela árvore, se transformou naquela árvore. O meu bisavô é aquele porco do mato. E quando ele aparece, ele tá vindo para mim e falando: me come. Porque eu também preciso fazer a minha passagem para voltar para o eterno. O que é o eterno? As florestas. Por que é eterno? Aí a ciência, para você entender, você pode recorrer à ciência. É porque as florestas estão há 400 milhões de anos no planeta, mais ou menos, um pouco menos, né? Mas é por aí, 400 milhões de anos. Então, de fato, as florestas são eternas. Então, o meu parente quer voltar para o eterno e eu tenho que comer ele, né? Mas o principal é essa relação, que não é uma relação da natureza tá lá e eu estou aqui e ela é muito bela, ela é muito boa e vamos preservar. Não, esse mundo somos nós somos esse mundo, esses são nossos parentes. Então, tudo isso traz uma dimensão muito diferente e mais, aí já chamando o nosso super Stefano Mancuso, né, o filósofo aí das plantas e vários livros, nós temos uma relação com o mundo de que, né, a teoria darwiniana é a teoria da adaptação, né, ou de você estar mais apto a se colocar, mas muitas deu uma de distorcida para que seria o mais forte, né, quem se impõe, né, na situação, consegue sobreviver com mais, né? E aí foi que tudo aquele imaginário da virilidade, né, de você dominar e tal, pá, pá, pá. Quando na verdade a, a massa de vida, né, já que você falando de uma tecnobiosfera, nessa biosfera a massa de animal é ínfima, 5%, 10%. 85% são de plantas. Então, quem manda na dinâmica da vida no planeta são as plantas, não são os animais. E qual é a dinâmica da vida das plantas que fez esse planeta ser possível, habitável e a surgirem os animais? É a cooperação, é a irmandade, é a fraternidade, é fazer com que a vida seja mais propícia, desculpa, que o planeta seja mais propício à vida possível. Aí eu volto e lembro e comento novamente a fala do André Baniwa, falando assim:
aqui a gente preza para que a vida do nosso parente seja a melhor possível, porque se a vida dele for boa, ele vai também fazer com que a nossa vida seja boa. Que é uma gentileza gera gentileza, enfim, é uma dinâmica de que, pô, eu vou fazer ficar bom. Vamos fazer ficar bom? Se vai ficar bom, pô, a minha vida vai ficar muito boa, a sua vida vai ficar muito boa e, pô, vai ficar bom para todo mundo. Então é uma coisa assim, meio simples, mas complexa, né, de realizar. E que deveria ser uma linguagem universal. E eu vou ter que finalizar aqui, cara, mas eu quero saber, falando em linguagem universal, desse teu projeto novo, que é sobre a língua, né? Eu já vi você falando um pouquinho sobre ele, até me chamou a atenção juntando assuntos diferentes, mas assim, em algum lugar eu vi você falando que, eu não sei se é nessa tribo, nessa civilização aí que você mencionou, que as árvores, que a palavra árvore não existe, né? Que as pessoas chamam as árvores pelo nome delas, né? Porque são É, parentes. exatamente. Mas eu queria que você falasse, Estevão, desse projeto Línguas da Nossa Língua. Tenho visto aí uma certa discussão sobre a ideia do pretoguês, que eu achei genial. Me conta um pouco, cara, qual que é essa viagem nova aí sua? Cara, a conexão é a seguinte. Bom, primeiro, eu acho que eu advogo a causa da língua brasileira, porque é muito triste a gente poder ouvir de um professor ou de outra pessoa falar: você não sabe português. Como é que eu não sei a língua que eu falo? É uma coisa meio doida, sabe? É como se o português estivesse lá num lugar que a gente tem que alcançar, né? Quando, na verdade, o português de Portugal nem é a origem do português, né? A origem do português é o galego, né? Até uma piada, vamos dizer assim, ou um xiste, né? Uma tirada do Ivo de Castro, que é um super linguista português, e ele fala: a língua portuguesa nasceu fora de Portugal, ela está de passagem para Portugal, porque ela nasceu fora de Portugal e agora ela já vive fora de Portugal, né? Ela foi galego, virou português e agora é brasileiro. Mas, enfim, independente disso, a gente tem uma língua que, pô, a gente que fala sobre diversidade, sobre Brasil, né, que se preocupa com a identidade brasileira, ou tenta construir uma identidade brasileira, né? E isso é complexo, é contraditório, é caótico muitas vezes, né? Porque como é que você vai falar, pô, mas você é negro, o outro é índio, o outro é branco, aí você tem também o chinês, aí você tem também o coreano, aí você tem o italiano, né? Tem o alemão. Eu até acho que, vou abrir um parênteses aqui rápido, que as últimas eleições se definiram por momentos da imigração para o Brasil. Nordeste, Minas e Sudeste, tirando São Paulo, porque São Paulo teve muito imigrante italiano, né? Seguindo o, a cartilha do Lula, e Sul, São Paulo, e os sulistas italianos, alemães, tarará, com a outra mentalidade, subindo para a Amazônia, Mato Grosso, tarará, votando um outro de outra maneira, né? Mas isso foi só um parênteses para a gente pensar que essa a complexidade de pensar uma identidade brasileira, né? Você tem até uma palavra chinesa no vocabulário brasileiro, né? Então eu falei, cara, a língua brasileira é a nossa identidade. Olha que maravilha. Cara, a gente não se dá conta disso, mas a nossa língua é de matriz português, do português, do galego, enfim. Mas ela tem tupi, ela tem iorubá, ela tem banto, ela tem chinês, ela tem inglês, ela tem francês, ela já é essa amálgama de que a gente gostaria tanto de ver no nosso país, a gente já pratica ela. Então, por que não valorizar ela e empoderar ela desse lugar da nossa grande identidade, sabe? E isso é uma coisa também, ainda no complexo contraditório e tudo mais, que somos um país onde 98% da população fala
essa mesma língua brasileira, mas, ao mesmo tempo, somos um dos países com maior diversidade linguística do mundo. Temos aí os linguistas do Museu Gueldi falam 164 línguas, o último censo do IBGE autodeclaradas foram 274, enfim, mas são centenas de línguas, né? E o que isso também junta vamos dizer, nesse meu trabalho de conexão com a mãe natureza? Também um outro paper que saiu recentemente de que 70% da biodiversidade do planeta está em regiões que abrigam aproximadamente 70% da diversidade linguística e cultural. Então, essa riqueza de visões de mundo, porque cada língua é um mundo, né? Ela está presente ou tem uma relação que a gente ainda tem que aprofundar e entender, mas tem uma relação muito grande com a biodiversidade. E essa é uma riqueza que a gente tem que viver. Eu agora estou começando a aprender Ngatu aqui, ó. Meu professor Eduardo Navarro, fazendo um curso de Genial. Ngatu para um pouco falar com alguém lá no Alto Rio Negro, mas para poder saber da toponímia, falar das coisas, sei lá. E também entender, né, aquela coisa, aí o próprio São Paulo é tão importante, né, a língua geral paulista, que se falou até no século XVIII, né, ela deixou marcas muito profundas, né? Até quando a turma fala os mano, as mina, dois chopp, é porque o Nhangatu não tinha plural no substantivo, que é quase uma redundância. Uma vez que você já falou dois, você não fala dois chopps, não precisa, porque você já está dizendo que é dois. Então, é dois do quê? De chopp. Você não precisa, então, isso não era uma coisa. Então, você vê como é que outro dia estava com o meu caseiro e falou: não, semana nós trabalha. Aí, tá, lá. Eu falei: caralho, eu fiquei emocionado, que esse momento dá uma emoção. Eu falei: cara, eu estou vendo a história do Brasil na minha frente, porque também é uma característica dessa conexão África-Brasil que passou, né, durante todo os 300 anos de tráfico negreiro. Os navios não passavam por Lisboa, era Luanda, Rio, Luanda, Salvador, enfim, Nigéria, Salvador, Nigéria, Rio. Então, o português era a língua que comunicava os dois lados do Atlântico sem passar pela metrópole. Então, pô, né, é outra coisa, é um outro português que começou a surgir aqui. E muitas línguas banto não têm essa, esse duplo, esse encontro consonantal, né, do LH, né? Então você não fala trabalha, você fala trabalha. E isso paia, né? E aquele poema do Jorge Andrade, né? Fala, né? Dizem paia e não palha, teia e não telha, continuam fazendo telhados e tal. Mas quando ele me falou isso, eu falei: cara, olha, eu estou vendo aqui a história do Brasil, olha que coisa incrível, coisa viva e maravilhosa isso. E não que não tenhamos que aprender o português, o brasileiro formal nas suas coisas, porque muitas vezes você vai precisar usar ele para um emprego, para uma questão jurídica, sei lá, que seja. Mas não podemos negar que essa língua é a nossa língua e ela tem essas influências. Então, por exemplo, desculpa, eu estou falando para caramba, mas a expressão viela, né? Tão recriminada, né? Ah, eu vi ela. Não é eu vi ela, mas você a viu, né? Aí foi lá o Henrique Monteagudo, que é escritor, linguista da Real Academia Galega, e falou assim: não, isso não é uma desvirtuação do português. Isso é uma forma de falar o galego medieval.
Então, você não está criando uma coisa nova, errada. Você está justamente honrando uma tradição de... Bom, o Galego nasceu em 500, mais ou menos, anos 600, vamos dizer, a data de nascimento do Galego, segundo os estudiosos. Então, você já está em uma tradição de mais de 1.400 anos. Então, liberou o Viela, galera. Bom, Estevão, eu acho que a gente, cara, conseguiu fazer em parte o meu objetivo, que era botar a conversa em dia. Acho que a gente botou aí uns 40, 50%. Não, foi A, sen- maior. a, Pô, sens- eu adorei, cara. a sensação é que faltam uns 40, Eu. 50% que a gente precisa resolver, talvez tomando um café aí, Vamos. uma cerveja. Mas, ó, Em São eu Paulo, quando eu eu, vou te mandar uma mensagem te procurar. por favor, cara, faz isso mesmo. Então é Sim. isso, cara. Parabéns por esse jeitão aí. Conte com esse seu modesto fã aqui Boa. para torcer Ô, pelo teu Glória. trabalho aí sempre. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo convite, tá? Também te admiro muito o teu trabalho, tudo que você construiu. E é, pô, uma honra e um prazer estar aqui conversando com você.